Voltamos, então, agora para a terceira parte. Resolver os últimos 4 exercícios. Vamos lá. A questão 9 diz o seguinte: uma empresa que fabrica esferas de aço de 6 centímetros de raio utiliza caixas de madeira na forma de um cubo para transportá-las. Sabendo que a capacidade da caixa é de 13.824 centímetros cúbicos, então o número máximo de esferas que podem ser transportadas em uma caixa é igual a... Bom, a questão aqui se resume a gente saber trabalhar com volume e saber o que é uma esfera, como identificar alguns elementos da esfera. Então, vamos lá. O que ele nos deu? O raio da esfera, 6 centímetros. E o volume do cubo, 13.824 centímetros cúbicos. O volume de um cubo, ele é dado pelo valor da sua aresta elevado ao cubo, elevado a 3. Inclusive, a palavra cubo vem do cubo. Quando você fala 5 ao cubo, 7 ao cubo, essa palavra cubo, que é representada por 3, vem justamente do volume, né? Que popularizou o elevado a 3 virar cubo. Bom, mas vamos lá. Então, você tem o cubo, ele é formado por arestas, né? Cada segmento que une 2 vértices, né, de um cubo é chamado de aresta. No plano, essas arestas são chamadas de lados, né? Já no espaço, o lado é uma face. Então, muda um pouco a nomenclatura quando você está trabalhando no plano para o espaço. Então, o volume de um cubo ou de qualquer prisma reto, retângulo, no caso, isso aí é um prisma reto, sendo que a base é um quadrado. É sempre a área da base vezes a altura, né? Prisma reto porque as arestas laterais são perpendiculares, tá? Então, você tem um prisma reto sempre que as arestas laterais forem perpendiculares às bases. Bom, então, a área da base vezes a altura. Como é um quadrado, é A vezes A, e a altura também é A, então fica A vezes A vezes A. Então, o volume do cubo vai ser A ao cubo. No material que eu vou disponibilizar para vocês depois, eu botei cubo, paralelepípedo, pirâmide, cone. Eu botei todas as principais figuras espaciais para determinar o volume delas e eu coloquei a fórmula lá no material. Depois eu vou mandar para vocês. Então, aqui para a gente, o que interessa no exercício é o cubo. Então, o volume do cubo é a aresta do cubo elevado a 3. E outra coisa que eu preciso saber é o diâmetro de uma esfera. O diâmetro de uma esfera é o dobro do raio. O diâmetro de uma circunferência é o dobro do raio. Então, se eu sei o raio, eu sei o diâmetro da esfera. Então, eu sei quanto ela mede assim, quanto ela mede assim, e quanto ela mede assim. Tá certo? Ou seja, essa nossa esfera, ela vai ter 12 centímetros de diâmetro. Então, são 12 centímetros assim, 12 centímetros assim, 12 centímetros assim, né? Então, por exemplo, para colocar ela numa caixa, se eu fosse colocar uma esfera em uma caixa, essa caixa precisaria ter uma largura de 12, uma altura de 12 e um comprimento de 12, para caber uma esfera lá dentro. Então, o nosso exercício, gente, consiste em eu saber quanto vale aquela aresta. Porque eu sabendo a aresta, eu vou saber a dimensão da caixa. E aí, tendo a dimensão da caixa, eu vou saber quantas esferas cabem dentro dessa caixa. Então, é isso que nós vamos fazer.
Vamos calcular inicialmente a aresta do cubo. O volume do cubo é A elevado a 3, como nós já falamos, e ele nos deu o volume 13.824. Então, elevando ao cubo dos dois lados, eu vou ter raiz cúbica de 13.824. Pô, professor, numa prova onde eu não posso usar calculadora, pô, como é que eu chego nesse número? Como é que eu vou saber que a raiz cúbica desse número vai dar 24? Fatora. Melhor forma de fazer a simplificação de um radical, ou até mesmo calcular a raiz exata, no caso aqui é exata, é fatorando. Se você fatorar 13.824 em fatores primos, você vai fazer por 2, e vai simplificando. No final, como a raiz é cúbica, cada 3 termos iguais que tiver na fatoração, um deles sai da raiz. Tá certo? Cada 3 termos, um deles sai da raiz. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos tentar ligar a câmera aqui para o quadro, Adriano. Fala para mim o número. É 1.000? 13.000, não é isso? Só um momento. Vamos para a próxima. Questão 10. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para organizar uma festa que seria dividida entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com todas as despesas, faltavam R$ 510. Adriano, muda a tela não mudou. Só um minuto, então, peraí. Acho que está apresentando. É porque ele estava ele estava preso no. Não. Não era na apresentação. Pronto. Sim, sim. Pronto. Então, como eu estava falando, né? Então, um grupo de 50 pessoas fez um orçamento para uma festa e percebeu que as despesas estavam faltando R$ 510 e que 5 novas pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto, foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda contribuído pagaria a sua parte e cada uma das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 7. De acordo com essas informações, qual foi o valor da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 pessoas? Bom, gente, esse é o tipo de problema que você tem que organizar a sua linha de raciocínio. Como é que você pensa um problema desse? Você tem que ter uma linha de raciocínio legal para fazer isso aqui. Muito, né? Você vai ter que montar, existem vários, você tem que montar, na verdade, duas equações equivalentes para poder fazer uma substituição, né? Ou um sistema. Então, vamos lá. Vamos supor que a cota inicial seja de K reais, ou seja, inicialmente, cada um daqueles 50, cada uma daquelas 50 pessoas teria que pagar K reais. Sendo assim, o que eu tenho? O valor total, se eu considerar só essas 50 pessoas, estava dando um déficit de R$ 510. Então, eu posso afirmar o seguinte, que 50 vezes a cota mais 510 vai dar a minha despesa. Tá certo? Vamos entender ali a primeira expressão. Cada pessoa ia pagar K reais. Só que eles observaram que ia faltar R$ 510 para pagar a despesa. Então, eu posso deduzir que 50 vezes cada cota, cada um iria pagar, mais esse acréscimo de 510 equivale à despesa total. Primeira equação. A segunda equação, eu vou pensar da seguinte forma. Se eu colocar mais 5 pessoas, tá certo?
essa despesa total vai ficar como? Bom, vamos lá. Cada pessoa na combinação, todo mundo vai pagar a mesma coisa. Todo mundo vai pagar a mesma coisa. Sendo que aqueles 50 primeiros vão pagar só mais R$7. E os outros 5 vão pagar o que os outros iam pagar, mais os 7. Então, eu posso dizer que a despesa pode ser calculada da seguinte forma: 55, porque agora tem 55 pessoas, pagando aqueles K reais, mais 55 pagando R$7, vai ser igual à despesa total. Isso aqui é uma forma de escrever a mesma coisa que ele disse aqui. Por quê? Porque eu poderia dizer assim, ó, 50K mais 5 vai pagar um outro valor, mais 5 vezes 7. Mas é mais fácil você pensar que K mais 7 é o valor que todo mundo vai pagar. Todo mundo vai pagar K mais 7, porque o valor é único no final. Então, eu vou ter 55 vezes K mais 55 vezes 7. Ao invés de juntar os 7 com o valor K para pagar esses 5. Você desmembra. Então, vamos lá, vamos ver se vocês entenderam a linha de raciocínio. Primeiro, acho que está claro, né? 50K mais 510 da despesa. Agora, essa despesa também vai ser igual a 55 pessoas pagando K, mais 55 pessoas pagando R$7. E agora, como essas despesas são iguais, é só igualar as duas equações. Então, você vai ter 55K mais 55 vezes 7, que dá 385, igual a 50K mais 510. E aí resolve a equação. Passa 50 para cá, vai ficar 55 menos 50, 510 menos 385, vai dar 5K igual a 125, dividindo os dois lados por 5, K igual a 25. Então, o valor inicial que cada um ia pagar era R$25. Só que o que ele está perguntando é o valor final. Quanto cada um pagou no final? Cada um pagou no final K mais R$7. Então, K mais 7 vai dar 25 mais 7, R$32. Que é a letra D. Tá certo? Esse problema pode ser resolvido de outras formas. Você pode montar outras equações para poder resolver esse mesmo problema. Só que eu achei que esse aqui foi o método mais simples, né? Essas questões de sistema acontecem muito. Às vezes, por exemplo, eu já vi questões em que o cara fala assim, uma festa que custava tanto foi dividido para 20 pessoas, sendo que no dia da festa faltaram 3 pessoas e eles tiveram que redividir o valor. Aí ele pergunta quanto cada um pagou de acréscimo devido à falta dessas pessoas, né? Esse tipo de problema aparece vários. Já vi vários problemas parecidos com esse. Bom, vamos para o próximo.